Olá pessoal, meu nome é Pedro de novo e eu tô de volta aqui para a segunda parte do nosso tutorial sobre como criar um blog usando a versão 3 do CakePHP. Nessa parte do tutorial a gente vai falar um pouco sobre a camada de controller e um pouco também sobre a camada da view dentro do modelo MVC e como que a gente implementa essas três camadas no framework CakePHP. Mas, antes da gente continuar com essas duas camadas, a gente vai falar um pouco sobre os models ainda, continuando a aula anterior. Na aula anterior, eu deixei alguns tópicos descobertos quando se fala de model. Então eu vou voltar aqui para falar um pouco sobre o timestamp behavior do CakePHP 3.0 e também a gente vai mexer um pouco com SQL antes de começar a mexer com o controller. Então primeiro aqui no model, nesse posts table, no vídeo anterior a gente deixou essa classe aqui do jeito que ela está aqui agora. Essa classe ela não deveria estar assim, porque a gente criou, não sei se vocês lembram, quando a gente criou aqui a nossa migration, a gente adicionou essas duas colunas, a created e a modified. Eu adicionei essas duas colunas de propósito para poder usar uma funcionalidade do Cake que quem já mexeu no Cake na versão 2.x sabe que o Cake ele atualiza as colunas created e modified para uma timestamp da última vez que você modificou aquela tupla do banco. Então, por exemplo, se você criou um post agora, ele vai, nesse campo created, ele vai colocar a timestamp do momento que você criou aquele post, e na modified também o mesmo timestamp. Depois, se você editar esse post, nessa coluna de modified, ele vai colocar a data e a hora que você modificou, atualizou aquele post. Então, para que o CakePHP faça isso na versão 3.0 do framework, você tem que colocar aqui na mão e criar uma função chamada initialize. Então a gente vai criar essa função agora. Vai passar aqui um array, usando a sintaxe do PHP nova aqui, ó, array config. Opa. E a gente vai colocar aqui, ó, this add behavior timestamp. Certinho? Então, com essa chamada de método, a gente está reforçando, pedindo para o Cake que toda vez que haja uma atualização ou a criação de uma nova tupla no banco, também seja atualizado os campos created e modified. Além disso, é interessante que a gente coloque aqui o display field do nosso model. Isso aqui serve para que fazer algumas coisas bem interessantes automagicamente, como que faz bastante coisa. Entre elas, na hora de, por exemplo, você montar um combo box, né, que é o elemento select lá do HTML, em vez de mostrar somente os IDs dos posts, ele vai mostrar o título dos posts, que é um jeito bem mais fácil para um ser humano ler. Então isso é bem legal e é legal também a gente colocar aqui. Bem, agora que a gente já fez essas duas modificações aqui no nosso model, a gente pode partir para a conversa nossa sobre os controllers, que vai ser a aula de hoje. Porém, como a gente vai começar
fazendo o index do post controller. O que é isso? É uma lista com todos os posts que foram feitos até agora. Então seria interessante que a gente tivesse algum dado já pré-cadastrado no banco. Então, por isso, eu vou fazer aqui umas inserções aqui no banco, e você pode simplesmente copiar. Essas inserções vai estar no link que eu vou colocar aí na descrição do vídeo. Então eu vou entrar aqui no meu phpMyAdmin. Vou aqui na minha parte do SQL, já com a ajuda aqui do phpMyAdmin, vou dar um insert. Isso aí, eu vou colocar um aqui. O título do meu post vai ser Just a Title. Just a Post. Vou colocar aqui no corpo do meu post. E aqui a gente vai usar as funções do MySQL para nos ajudar a inserir as timestamps referentes a agora, né? Beleza, então a gente inseriu um novo post. E agora a gente pode começar a programar o nosso controller. Então todos os controllers que a gente for criar, que você for criar também, a gente vai colocar aqui nessa pasta Source Controller. Essa é a pasta padrão, então o Cake vai procurar aqui, o dispatcher do Cake vai procurar sozinho aqui nessa pasta. Então a gente vai criar uma nova PHP class aqui, com o nome de Posts Controller. Beleza. Aí uma coisa muito importante é que você fale que esse controller ele vai estender, ou seja, vai ser uma subclasse do app controller. Então vamos colocar aqui extends app controller. Opa, não é esse controller, app controller, que está no namespace app controller aqui, ó, como vocês podem ver. Agora a gente vai criar a função que mostra todos os posts que foram cadastrados no banco até agora. E com o Cake, isso é muito fácil. A gente declara aqui uma action chamada index. Esse nome aqui é um nome padrão do Cake, então só estou mantendo aqui, mas poderia ser qualquer coisa, sei lá, posts, home, ou qualquer URL, ou qualquer nome de método que você quisesse. E eu vou chamar o dset, esse método, como vocês podem ver aqui mesmo na documentação, esse método ele é usado para salvar uma variável para depois ser usado em um template, que é a parte da view, e eu vou explicar mais para frente. Então, simplesmente aqui você está salvando a variável com o nome posts, e eu vou passar o valor dessa variável como o thisPaginate thisPosts. E aqui, pessoal, já está rolando um monte de mágica do Cake. Por quê? Bem, eu estou usando aqui esse posts, esse nome posts, ele não está aqui por simples coincidência. É um padrão também do Cake, esse tipo de nomeação de variável.
Então quando você passa aqui no index todos os posts, você passa o nome do model tudo minúsculo no plural. E esse método paginate do controller, ele vai paginar os resultados do banco de forma automática. Para quem já fez algum tipo de paginação na mão em PHP, sabe que paginação é uma coisa que geralmente dá muito trabalho. E o Cake já traz isso pra gente automático. Isso é muito bom. Então, por enquanto, a gente já completou a parte aqui do controller. É realmente fácil desse jeito mesmo, né? Então, a gente agora vai partir para fazer uma view. E a view é a camada de representação de dados. Então, antes de partir para a view, eu quero mostrar para vocês uma imagem aqui, que é um ciclo de requisição dentro do Cake PHP. Então, um cliente, né, que está usando algum navegador, ele faz uma requisição, então esse número 1 aqui, para um certo dispatcher. Esse dispatcher está dentro do Cake PHP e ele é composto por algumas coisas, entre elas rotas, e também esse dispatcher tem o papel de escolher qual é a classe de controller que deve responder aquela requisição. Então, depois do dispatcher escolher qual que é esse controller ele é instanciado e ele utiliza o model para poder inserir dados no banco ou pegar dados do banco. Depois de ter feito essas ações utilizando o model retorna esses resultados para o controller, que então envia e empacota esses resultados todos para serem disponibilizados em uma view. Essa view ela pode ter múltiplas representações. Então você pode fazer uma view, virar uma página da web em formato HTML ou etc. Essa view também pode ser uma representação do dado em JSON, XML e entre outros. Por fim, essa view é enviada ao cliente e o cliente pode ver essa representação dos dados. Então, voltando aqui, é justamente isso que a gente está fazendo. Quando chegar uma requisição para o Posts Controller, ele vai acessar o model através dessa chamada aqui, thisPosts, e vai paginar os resultados que foram pedidos para essa variável chamada posts, que vai ser depois usado na view. Então agora a gente vai fazer a nossa view. Então, como a gente não tinha criado ainda nenhuma view para o controller de posts, a gente vai ter que criar uma nova pasta dentro aqui, ó, de source template chamada posts. Então, ó, vocês podem ver aqui em cima no caminho source template posts, e agora eu vou adicionar um novo arquivo que se chama index.ctp. Beleza, então a gente criou aqui a nossa view, e nessa view a gente vai simplesmente mostrar os nossos posts. Então vou colocar aqui um título para a nossa página, vou colocar aqui, vou estilizar um pouco essa página utilizando já o próprio CSS genérico do Cake PHP. Vou colocar um div class posts, class index. Vou colocar aqui uma tabela para mostrar, os nossos resultados. Então, na primeira célula aqui da tabela, no cabeçalho, a gente vai colocar um link para a ordenação do paginator.
Isso também é dado de graça aqui pelo Cake PHP. Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. E para cada um dos campos que você queira que apareça. Então, por exemplo, aqui eu estou colocando o title, coloquei o ID ali em cima também. Eu não vou colocar aqui o corpo do post porque não faz sentido, né? Você colocar o corpo inteiro do post aqui numa tabela para mostrar. Então eu vou colocar só o título mesmo e os outros campos. Também vou colocar um link aqui para a data em que foi criado. Para a data em que foi modificado. Beleza, agora aqui no nosso corpo da tabela, para cada post que existir no banco, eu vou querer imprimir as informações sobre esse post. Então a gente vai fazer um for each posts, que é o nome da variável que a gente setou lá no controller, daqui a pouco eu mostro. Beleza. Então eu vou usar essa sintaxe alternativa aqui do for each para poder criar cada uma das linhas de informação sobre os nossos posts. E aqui, ó, no index, na view, você pode ver que eu usei essa variável posts. Essa variável posts, ela vai estar com o mesmo valor que a gente setou aqui no controller. Então, o nome tem que bater exatamente com o nome que você passou aqui, ó, como parâmetro. E aí eu estou fazendo, para cada post, a gente vai ter que criar agora uma linha nessa tabela. Com... Opa, esqueci da tag aqui, PHP. E aqui vem uma novidade sobre o Cake PHP na versão 3.0. A gente criou aqui, ó, como eu já tinha falado na primeira aula, os models eles agora são divididos entre entidades e tabelas. A gente criou essa post entity aqui. Essa entidade ela vai servir para guardar os dados dos posts. E aqui quando você faz esse for each, antes esse posts ele vinha como um array no Cake PHP na versão 2.x. Qualquer versão da série 2.0, esse array, essa variável post seria um array. Agora não. Quer dizer, ela ainda é um array, mas só que ele não é um array em multinível, como era no Cake PHP 2.0. Agora ele é um array composto de várias entidades. Então, cada posição desse array é ocupada por um objeto. E esses objetos eles têm as seus próprios atributos. E esses atributos batem com os atributos da tabela que você criou. Então, por exemplo, uma entidade de post vai ter um ID, um título, um corpo e esse created modified. Então, continuando aqui, para a gente imprimir todas as informações, a gente vai colocar o title,
e por fim o modified. Então, a gente terminou aqui a nossa view, porém eu detectei um pequeno problema aqui com a nossa classe do model de posts. Aqui eu tinha usado esse statement aqui de import, de use, né? Porém ele está errado, essa classe não é a classe que eu queria. O table aqui ele não está dentro desse namespace. É outro table que eu queria e é o table que está dentro do ORM. Claro, né? Se a gente está falando de model e mapeamento, a gente queria essa table. Também aqui tinha um pequeno typo aqui, um erro de digitação no meu método. E agora a gente tá belezinha para ir. Provavelmente se vocês tentaram dar um F5 aqui no Posts Index, vocês se debateram com esse erro aqui. Então pessoal, depois de ter corrigido os erros, provavelmente a gente vai ter uma página igual essa aqui. Eu cometi um erro aqui, ó, criei duas colunas de created. A gente vai voltar lá para corrigir isso. Então a gente vai apagar uma coluna que eu coloquei a mais aqui. E agora sim, ó. Então a gente tem uma listagem aqui com nossos posts, com ID, o título do post, a data que ele foi criado e a data e hora também que ele foi modificado. Isso tudo foi muito tranquilo, né? Com a ajuda aqui do Cake. Mas a gente agora pode, continuar com a nossa view aqui e vamos terminar colocando algumas coisas aqui do Paginator ainda. A gente vai querer que apareça aqui os números das páginas, né? É que no caso agora a gente só tem um post, mas quando existirem vários posts, aqui vão aparecer os números das páginas. Então vamos colocar aqui echo this paginator prev, que é o link para a página anterior. Agora a gente vai colocar aqui os números das páginas. Tem necessidade disso. E por último, a gente vai colocar aqui o link para avançar, né? Que é o next. Aqui a gente vai colocar assim, next e um setinho para direita. Beleza, é isso aí. Voltando aqui, ó, você tem os links para Previews e Next. Por enquanto só tem uma página, então não mostra o número de páginas. Agora, continuando aqui no nosso controller, a gente vai adicionar o método para a gente poder ver um post em específico. Vamos chamar essa função aqui de view, que é o nome padrão também do Cake.
ela vai receber como parâmetro um ID igual a null. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é procurar esse post no banco. A gente vai fazer isso com essa função aqui do RM do cake nova. Se chama get. Então, antes você faria um find first ou algo assim no cake 2.0. Aqui você simplesmente faz um get e passa como parâmetro o ID que você quer que seja resgatado, o ID da dupla que você quer que seja resgatada do banco. E novamente vou setar uma variável aqui, agora no singular, chamada post, com o valor que eu acabei de pegar do banco. Também, seguindo o mesmo padrão aqui, ó, a gente vai colocar o view. Então, file name aqui a gente vai colocar. Sempre o file name o nome do arquivo tem que bater com o nome da nossa action, ou o nosso método do controller aqui. Então, por exemplo, o index tinha um index CTP. Agora o view a gente vai colocar aqui também CTP, que é uma extensão que significa cake template. Bem, para view eu vou colocar aqui uma coisa bem simples. Vou colocar uma tabela. Onde vou ter aqui onde cada linha vai ter por exemplo, o título e o valor. Então o valor aqui no caso vai ser nosso post. Tá, então nessa outra linha aqui a gente vai colocar o conteúdo do nosso post. Post body. E por fim o created modified. Tá, beleza? Então, se vocês puderam notar, aqui a gente passou um parâmetro para o nosso método view, do nosso controller de posts. Esse parâmetro aqui, ele vai ser passado automaticamente via URL. Então, se vocês virem aqui, colocarem na mão posts view 1, vocês vão ter acesso aqui ao nosso post. Então, título just a title, né? Title just a title. No conteúdo aqui vai estar escrito just a post. E justamente foi o que a gente criou lá no banco. Corta. Beleza, voltando. Vale a pena notar também que há um padrão aqui no esquema de URLs do Cake. As URLs, elas ficam sempre num sistema REST, né? E onde
a primeira parte aqui fala qual que é o seu controller, qual o controller que você está usando aqui e qual é o método dele, ou a action, como a gente chama, que você está usando também. Então nesse caso eu estou usando o posts controller, a action view, e passando como parâmetro esse 1, que no nosso caso é o ID, justamente o ID. Agora seria interessante que aqui no nosso index, onde tem todos os posts, ao invés da gente simplesmente colocar o título, a gente usar um link. Então a gente vai fazer isso agora. Então ao invés de a gente colocar simplesmente o título, a gente vai continuar com o título, porém a gente vai fazer que esse título vire um link. E aí, como vocês podem, se vocês já programaram no Cake 2, vocês podem estar acostumados a fazer isso aqui e a sintaxe continua mesmo. A gente vai colocar um controller aqui, só por segurança, na verdade nem precisava. A action é a view, e como parâmetro a gente vai passar o ID do nosso post. Isso vai gerar um link para o post, para a view do post. E é interessante sempre usar esse método link do helper HTML aqui, do HTML helper, porque ele gera links independentes de pastas de instalação. Então, por exemplo, independente de onde sua aplicação estiver instalada, ele sempre vai gerar um link relativo àquele lugar onde ele está instalado. Então aqui a gente vai voltar aqui para posts index, para a gente poder ver o que a gente fez, ó. Então a gente gerou um link aqui. Se a gente clicar aqui, vai direto para o view do nosso post. Bem, galera, como a gente tá no Brasil, né, e seria interessante a gente poder traduzir algumas coisas. Por exemplo, aqui a gente pode colocar uma tradução para o nosso campo. Opa, erro de português aqui. Então, por exemplo, título. Aí eu posso colocar aqui criado em e modificado em. E aqui no nosso index, ó, ele traduziria ele vai traduzir pra gente esses nomes dos campos. Isso é só uma dica para vocês, se vocês quiserem traduzir aqui como que fica o título. No meu caso eu vou deixar em inglês mesmo, então eu vou desfazer essas modificações. Mas só para vocês terem uma noção de como que faz isso aí. Bem, e nessa altura do campeonato você deve estar já se perguntando como que a gente customiza a parte de fora aqui do site, né? Então essa parte aqui, onde está escrito posts, documentation, API, essa parte ela é toda criada no que a gente chama de layout da página. Então, como você pode ter percebido, essa parte que a gente faz aqui dentro é a view. Só que ainda há uma parte de fora que a gente chama de layout. Esse layout ele vai estar aqui em template, layout e default. Então, por exemplo, esse post que está escrito aqui, a gente poderia trocar por, vamos assim dizer, por meu blog, vamos supor. Então você inseriria aqui meu blog, e aí que apareceria aqui na parte de cima escrito meu blog. Então todo tipo de modificação que você quiser fazer, por exemplo, eu quero inserir um novo
novo CSS. Eu simplesmente venho aqui e insiro novo CSS e o nome do meu CSS. Se for de uma CDN, por exemplo, code.jQuery, e eu quero inserir uma style sheet do jQuery UI, por exemplo. Aí eu colocaria aqui tal jQuery.css. Isso não é novidade para quem já mexeu com Cake, né? Mas para aqueles que ainda não conhecem o Cake, é aqui que você faz as customizações de layout geral. E aí quando você, como o Cake tem a noção de hierarquia de divisões, né, de view, aqui ele chama esse thisFetch content, que é justamente para você renderizar aqui dentro que vai todo o conteúdo que você cria para as views. Então, quando ele faz aquele fetch content, ele está chamando para aparecer naquele local, né? Ele vai renderizar aqui essa view do index, por exemplo. E é isso que a gente está vendo aqui nessa página. Eu queria mostrar só mais isso para vocês e por hoje é só. Bem, galera, para a aula de hoje é só isso, entendeu? Esse que eu tinha planejado para a aula de hoje. E para a próxima aula eu vou ensinar como que você adiciona novos posts e como você também edita esses posts usando o Cake na versão 3. Eu peço para vocês que, se vocês gostarem das minhas aulas aqui, vocês deem um like aí no vídeo. E também que tenha um pouco de paciência comigo, porque eu tô numa correria aí e as aulas vão vir assim meio que devagar mesmo. Também qualquer feedback que vocês tiverem sobre minhas aulas, por favor comentem aí no vídeo, e se também tiverem alguma dúvida, no que eu puder eu vou sempre tentar ajudar. É isso aí, até o próximo vídeo. Falou!